Neste vídeo vamos apresentar os três tipos de backup, com os métodos de backup full, diferencial e incremental. É importante que a sua empresa tenha uma boa gestão de backup para manter as suas informações seguras contra vários riscos que podem levar à perda de dados, como falhas humanas, ações mal intencionadas da própria equipe, queima de servidores e discos rígidos, roubos, desastres e os ataques de malwares, como os de crypto-ransomers que fazem os sequestros de dados, que estão cada vez mais frequentes e severos. Vamos então verificar as principais formas de backup que precisam ser combinadas com outras funcionalidades de ferramentas profissionais. Então, para exemplificarmos as diferenças entre os métodos de backup, vamos considerar um cenário de um backup para arquivos cobrindo uma semana. Temos aqui um volume inicial de 10 GB na segunda-feira e esse volume vai sendo adicionado por novos arquivos durante a semana, até chegarmos a 16 GB no sábado e não termos nenhuma mudança do sábado para domingo. Considerando então o backup full, teremos uma cópia fiel de todos os arquivos diariamente. Vejam então que teremos um upload considerável de arquivos em cada dia e que o total armazenado ao final da semana será bem elevado, consumindo muito do nosso espaço. Então o backup full é aquele onde realizamos a cópia fiel de todos os arquivos do servidor para um outro local de armazenamento. Para iniciarmos as rotinas de backup, precisaremos ter uma linha de base, ou seja, precisaremos sempre fazer um primeiro backup completo. Considerando os métodos de backup, o backup full é aquele que demandará maior espaço de armazenamento, tanto local quanto em nuvem, uma vez que for feito de forma sistemática, por exemplo, neste cenário, com backup full todos os dias. Outro ponto de atenção ao realizar o backup full é verificar a sua janela disponível para completar todo o processo. Como teremos volume sempre considerável para fazer o backup, o tempo para concluir o job pode ser muito expressivo, além de exigir muito processamento da ferramenta de backup. Também no método de backup diferencial, precisaremos ter um primeiro backup full. Nas próximas rotinas, os dados a serem copiados serão os que foram alterados e adicionados em relação ao último backup full. Com o tempo, o tamanho do backup diferencial pode ficar muito grande. Vejam aqui que nós vamos fazendo de forma cumulativa durante os dias da semana. Vejo então que na terça-feira é feito o upload daqueles arquivos que foram adicionados e modificados em relação ao último processo de backup full. Da mesma forma na quarta-feira, na quinta e na sexta, ou seja, vamos sempre fazendo o upload dos arquivos em relação ao primeiro processo de backup full da sua linha de base. Vejo então que vamos fazendo de forma cumulativa o armazenamento desses dados, sendo que ao final do processo teremos 26 GB armazenado. Neste método de backup, geralmente é necessário criar um novo set, realizando uma outra rotina de backup full como linha de base. Vamos então verificar para o mesmo cenário para arquivos o método de backup incremental. Os backups incrementais incluem somente os arquivos que foram alterados desde o último processo de backup. Ou seja, assim a rotina olha sempre para o processo anterior. Dessa forma, vai copiar uma quantidade menor de dados para o local escolhido, necessitando de menor espaço de armazenamento. Depois de compararmos as diferenças entre os métodos de backup considerando o cenário para arquivos, vamos resumir os principais benefícios e desvantagens de cada forma de backup. No backup full, temos o benefício de ter uma baixa complexidade de configuração com a reprodução completa e fiel de todas as informações. Como desvantagem, o processo de backup no método full é mais lento dos três tipos e também irá demandar maior volume de armazenamento, podendo inviabilizar o seu projeto para backups contínuos. No backup diferencial, como benefício, podemos citar aqui a restauração é mais rápida que o backup incremental. É necessário menor espaço de armazenamento do que o backup full. Como desvantagem, o processo de backup ele é cumulativo e com o tempo exigirá também maior espaço, e o processo de backup de upload é mais lento que o backup incremental. Já no backup incremental, como benefício, o processo de backup é o mais rápido dos três tipos e também é um método que irá requerer menos espaço de armazenamento. Como desvantagem, o processo de restauração pode ser mais lento em relação ao full e ao diferencial, pois pode exigir a leitura e o processamento de um conjunto maior de arquivos. Agora que vimos as questões conceituais e tipos de backup,
O que precisamos ter em mente é que para a realização de um bom trabalho e para garantir que nenhum dado seja perdido, é necessário fazer análise do seu ambiente de TI. Provavelmente será necessário combinar os métodos de backup para sua estratégia. E além disso, contar com outras funcionalidades importantes de ferramentas profissionais de backup, como de tarefas agendadas e automáticas, sistemas de monitoramento online, checagem de integridade de arquivos, criptografia e outra que veremos no nosso blog. Obrigado e aproveito para convidá-los a assinar a nossa newsletter do blog Tudo sobre Backup.